pessoal, boa tarde. Então, eu tava aqui fiz um filmezinho, né, aqui da entrada do meu estabelecimento comercial, meu salão de beleza, meu pequeno espaço, né. Mostrei um pouquinho para vocês do meu cantinho aqui onde eu trabalho e queria, nessa tarde, sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Porque, assim, muita gente que me conhece, muita gente gosta do meu trabalho. E são poucas as pessoas para quem eu abro um pouquinho, falo um pouquinho da minha história, até chegar aqui. Tem pessoas que ficam, inclusive, surpresas, né? Quando eu narro tudo que eu passei para poder chegar aqui. Bom, pessoal, eu sou de uma família que a gente morava no interior, a gente morava na zona rural do Espírito Santo, né? E eu sou de uma família na qual nós somos 8 filhos, né? Era meu pai, minha mãe e a gente 8 crianças. Então, assim, a gente vivia na roça, trabalhava em lavoura de café em hortas, na região serrana aqui do estado, Domingos Martins. Quando foi em 99, meu pai, com uma crise de ciúme da minha mãe, ele pegou um punhal que a gente tinha de matar porco, e ele tentou deferir esse punhal nas costas da minha mãe, para dar cabo na vida dela, porque ele era muito ciumento, ele respirava minha mãe. E a minha irmã conseguiu tomar dele esse punhal e ele foi embora de casa dizendo que nunca mais voltava. Então a minha mãe fica lá na roça com 8 crianças, né? 8 crianças, meu irmão mais velho na época estava com 16 anos, né? E você imagina, 8 crianças, sendo que o mais velho tinha 16. Aí a dona da fazenda vai e chega para minha mãe e fala: deixa eu levar essa menina, eu tinha 12 anos de idade, deixa eu levar essa menina lá para a cidade, é menos uma boca para você sustentar. Parecia que eles iriam me trazer para me tratar como filha, né, a princípio. E me trouxeram para a cidade. Só que chegou aqui na cidade, eu trabalhava trabalho escravo, uma criança, e trabalhava trabalho escravo. Só trabalhava a troco de comida e a troco da dormida, né? Não tinha, né, salário. Naquela época, empregada, secretária do lar, né? Não vou falar nem empregada doméstica, era a forma que nós éramos tratados, empregada doméstica. Nós não tínhamos salário. A gente trabalhava a troco da comida e da dormida, né? E eu, uma criança de 12 anos, sequer eu tinha meus peitinhos de menina, não era nem formadinha como mocinha, só era uma criança. E eu fui traga para casa desses patrão e ali, a princípio, uma vez no mês eles me levavam lá na roça me ver, minha mãe e meus irmãos, mas depois eles pararam. Para que eu não contasse para minha mãe o que eu estava passando, então eles não me levavam mais, né? Eles iam no sítio que a minha mãe estava com meus irmãos, mas não me levavam. Então eu ficava longe da minha mãe, longe dos meus irmãos, passando privação. Eu não podia ter acesso à geladeira deles, eu não podia comer, né, o que eles comiam. Eu só depois que eles comessem, aí fazia lá, misturava um feijão com farinha e colocava lá um pouquinho de arroz e o resto da carne que eles comiam, aí colocava um pedacinho lá para mim. Eu fazia uma única refeição no dia, era uma única refeição, né? E era muito difícil para mim, que eu tinha que levantar 6 horas da manhã, uma criança levantar 6 horas da manhã para poder começar a limpar. Era uma casa muito grande, a casa tinha 5 banheiros, então cada dia da semana eu tinha que fazer uma tarefa para mim poder conseguir dar conta. Ali eu fui crescendo, ali eu fui virar mocinha aos 14 anos de idade, né? Mas na medida que o meu corpinho começou a se desenvolver, começou também a despertar interesses, não nos de dentro da casa. Se eu disser que o meu patrão tentou violência comigo, eu estaria mentindo. Mas parentes dele, né? Neto, sobrinhos, que achavam que tinham que me usar. Inclusive o neto tentou me tomar à força, dizendo para mim que é o pai dele que tinha mandado ele ir lá na casa do avô ter a primeira relação sexual comigo para depois ele pegar as meninas da sociedade. Então, eu passei muita situação. Eles tinham um sobrinho também de 34 anos, casado,
que ele, quando ele sabia que eles não estavam em casa, ele ia lá para tentar forçar a ter relação sexual comigo. Então, eu cansada disso tudo um dia, eu já estava com 16 anos, então eu fujo daquela casa, né? Eu vou dar uma resumida aqui bem grande, né? Eu fujo daquela casa e eu tinha uma colega que era também empregada doméstica, mas que ela não dormia no emprego, ela tinha alugado um quartinho para ela na favela, lá em Maria Ortiz, aqui no estado mesmo, do Espírito Santo, de frente com o aeroporto. E ela tinha um quartinho, ela trabalhava durante o dia e à noite ela dormia nesse barraquinho. E aí ela falou comigo, ó, fica lá, mas fica quieta para que ninguém descubra que você tá lá, porque senão vão tentar arrombar para te violentar. Então eu fico nesse barraco durante um mês, esperando ela receber, para ela me dar R$5 para eu poder pagar a passagem, para me procurar os meus parentes. Porque nós morávamos na roça, mas tinha uns parentes da minha mãe que moravam aqui na cidade. E antes de eu vir para a cidade, esses parentes tinham ido lá na roça e tinham dado o endereço para a mãe. E eu tinha guardado na minha cabeça esse endereço que esses parentes dela tinham dado para ela. Então eu sabia que eu tinha que chegar na rodoviária, pegar um ônibus e ir até o ponto final, que era onde que eles moravam. E essa menina, eu fiquei ali um mês dentro daquele barraco, né? Tinha um senhorzinho de idade que morava do lado do barraco. E aí ele trabalhava de faxineiro no aeroporto. Ele trazia resto de lanche do aeroporto e me entregava na sacolinha pela greta do barraco para mim comer. Eu fiquei um mês comendo lanchinho de resto de lanchonete do aeroporto, quindim, bisnaguinha, um mês comendo essas coisas, até ela receber e me dar R$5. E quando ela recebeu, me deu os R$5 que eu venho procurar os parentes da minha mãe. Por coincidência, a minha mãe, mas os meus irmãos também já estavam aqui na cidade. Já tinham saído da roça e já tinham vindo para a cidade. Estava muito recente, eles tinham praticamente acabado de chegar e estavam morando num barraquinho de madeira em cima da maré. E aí estava minha mãe com 7 irmãos meus e agora mais eu. Minha mãe vivia de cesta básica que a Igreja Católica ajudava na época. Ela tinha vindo para cá e ela estava pegando cesta básica na Igreja Católica do bairro Ilha das Flores, aqui em Vila Velha. E eu venho para dentro de casa agora com a minha mãe, mais uma boca para comer. Um barraco de um cômodo só, em cima da maré, que não tinha vaso sanitário, só tinha um buraco nas tábuas, onde que a gente fazia as necessidades e caía já dentro da água mesmo. Eu costumo dizer que os caranguejos disputavam as nossas fezes ali à tapa. E eu falei, gente, eu preciso de arrumar um emprego, eu preciso de ajudar a minha mãe, eu preciso de ajudar a minha família. Então eu saio procurando emprego, né? Mas eu não tinha experiência, eu nunca tinha tido carteira assinada. Em todos os lugares que eu batia, falava assim, todas as portas que eu batia procurando emprego, eles diziam assim, ó, precisa de ter pelo menos 1 ano de experiência na carteira. E então, eu saía dali frustrada, eu batia em porta de loja, eu era uma jovem de 16 anos procurando um emprego. Então, eu não tinha os meus documentos, não tinha identidade, não tinha CPF. E aí eu falei assim, eles estão exigindo experiência na carteira e nem documentação eu tenho. Então, eu falei com a minha irmã, falei, eu preciso tirar os meus documentos. Aí tinha um local aqui na cidade, em Vila Velha, que era, inclusive no DPJ, eles faziam carteira de identidade. E aí eu peguei e fui, levantei cedo, mas a minha irmã, era umas 5 horas da manhã, e fomos enfrentar a fila. Tinha que ir bem cedo para poder enfrentar a fila, para poder pegar a senha, para depois ser atendido, começar a ser atendido por volta... Desculpa, gente, eu tive que ali fechar o portão que ele estava batendo. Para depois a gente começar a ser atendido por volta de umas 8 horas da manhã. Você imagina, a gente lá, 5 horas da manhã para pegar a senha, para começar a ser atendido às 8 horas da manhã. E a minha senha foi a de número 42. Então, a gente pegou a senha, já ia dar 1 hora da tarde, e a gente ainda não tinha sido atendido, e a minha irmã com fome, tínhamos ido a pé para lá.
E então eu falei assim com a minha irmã, quando nós sairmos daqui, vamos aproveitar que a gente está aqui no centro de Vila Velha e vamos sair procurando emprego. E assim nós fizemos, com fome e tudo mais, fizemos ali a carteirinha de identidade e saímos procurando emprego. Ah, minto não, né? Esqueci de um detalhe. Quando eu falo isso com a minha irmã, a gente na fila ainda, aí tinha uma pessoa na nossa frente que olhou para trás e falou assim comigo, você tá querendo trabalhar? Eu falei assim, sim. Ela falou, em quê? Eu falei, qualquer coisa, moça. Babá, doméstica, eu preciso trabalhar para me ajudar a minha família, que eles vieram da roça, nós estamos passando privações. Aí ela falou comigo, tem um salão de beleza em cima da Caixa Econômica, precisando de alguém para trabalhar. Por que você não vai lá e dar uma olhadinha? Eu falei, não, moça, eu não sei mexer com isso, não. Eu falei, eu não sei nada sobre cabelo. Aí ela falou comigo, não, mas lá o profissional pega para ensinar, ele quer sem experiência. Então eu e minha irmã fomos lá. Chegamos lá por volta de 2 horas da tarde. Ali nós já estávamos com fome, mas o salão estava muito movimentado, só deu para ele parar para conversar com a gente 6 horas da tarde. Nós ali na sala de espera sentar. E quando ele veio conversar com a gente, não sei se ele estava nervoso ou muito cansado já do dia, ele não foi muito simpático, não. Tratou a gente mal, assim, meio grosso. Falou que só parou para dar atenção a gente porque a gente ficou ali a tarde toda, mas que ele não costuma conversar com ninguém durante o expediente, que geralmente ele marcava um dia para entrevistar. E aí a minha irmã, ele nem olhava na minha cara, conversou olhando com a minha irmã, só olhava para minha irmã o tempo todo. E aí a minha irmã falou que não era para ela, que era para mim. E eu não sei se ele me achou muito novinha, mas ele falou assim, eu já entrevistei 15 pessoas e ninguém me agradou. Se ela quiser vir a semana que vem, quinta-feira da semana que vem, para ela poder ir vendo o movimento do salão, aí ela pode estar vindo. E como eu estava desempregada, né? Não tinha nem alimentação direito. Eu falei, vou ficar em casa fazendo o quê? E esse dia que ele conversou com a gente foi numa sexta-feira. Então, eu comecei, aí na segunda, na sexta, aí no sábado eu fui. As meninas falaram, o que você veio fazer aqui? Falei, não tinha nada pra fazer em casa, eu vim. Aí fiquei lá o dia inteiro, sem comer, no final do expediente, ajudei a limpar e depois vim embora a pé para casa. Aí fui na segunda, fui na terça, fui na quarta. Quando chegou na quinta-feira, eu tava lá de novo. Só que ele não tinha marcado só comigo, ele tinha marcado comigo e com uma outra jovem também, que também estava interessada. E aquela jovem, ela chegou e ficou ali na sala de espera, lendo revista. E eu cheguei e entrei para dentro do salão, as meninas pintavam cabelo, eu lavava as vasilhas, ele cortava cabelo, eu varria o chão. Eu tava ali, nem eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo. Eu creio que o próprio Deus que estava já me impulsionando, né? Deus é lindo, né? E aí, ele teve um momento, por volta do meio-dia, que ele foi e conversou com aquela jovem que estava na sala de espera e ela saiu e foi embora. E depois ele me chamou para conversar e falou assim comigo, eu não conversei com vocês duas juntos, porque senão ela ia sair daqui muito humilhada. Porque revista é coisa para cliente, não é coisa para funcionário. Falou, e ela chegou e ela não demonstrou interesse nenhum, ficou o tempo todo ali, lendo revista, enquanto você chegou e veio cá para dentro e colocou a mão na massa até agora. Então, as funcionárias falaram que quer que contrata você. Ali foi uma alegria tão grande, mas ele falou assim comigo, mas é só para o mês, é só para o mês de dezembro, que é o mês de mais movimento, então você vai vir para poder auxiliar as profissionais que já trabalham aqui comigo. E tinha 6 profissionais trabalhando lá com ele. Eu falei, não, moço, tá bom. Aí ele falou assim, e tem uma coisa, também só pago o salário mínimo. Olha, pessoal, para mim, que nunca tinha pegado um salário na mão, eu falei, tá bom, moço, tá muito bom. Nossa, tá ótimo. E saí dali alegre e comecei a trabalhar ali, trabalhei o mês inteiro ali com eles. Quando chegou no dia do pagamento, aí ele falou assim comigo, ele fez a reunião para pagar os funcionários, pagou todas as meninas primeiro e me deixou por último. E aí ele falou assim, olha, eu falei que ia te dar só um salário mínimo, mas você é muito esforçado, eu vou te dar 1,5 salários e quero que você tire os seus documentos, sua carteira de trabalho, que eu vou assinar a sua carteira. Ali, para mim, foi o primeiro trabalho digno, no qual eu não era humilhada, no qual as pessoas iam passar a me dar valor, a não me humilhar, a não me tratar de empregadinha,
né? Então, porque na época que eu trabalhava de doméstica, as empregadas domésticas eram muito humilhadas. Eles tratavam a gente como se a gente estivesse suja. Trabalhar em casa de família era motivo de humilhação, era motivo de como se a gente tivesse que aceitar tudo, né? Era patrão que tinha relação sexual com as empregadas, e quando as empregadas engravidavam, ele mandava a patroa demitir. Tem muitos filhos bastardos no Brasil, que é filho de homem rico, que são filhos de homens com empregadas, e que elas nunca puderam revelar, porque quando ela se encontrava grávida, eles mandavam a esposa demitir, ou eles davam um jeito daquela criança ser abortada, né? Ou calava a boca aquela empregada não podia ter nem acesso aos parentes mais. Ou até muitos assumiram o filho da empregada depois, registraram como sendo filho do casal, e a empregada ficou ali dentro da casa, cuidando do próprio filho, mas como se fosse filho dos patrões. Então é muita situação que aconteceu no Brasil, hoje não acontece mais, porque foi sancionada uma lei, não sei bem de que época para cá, que é proibido contratar menores de 18 anos para ser babá ou trabalhar como doméstica. É proibido por causa das violências que aconteciam. Mas, enfim, voltando para cá. Trabalhei ali 2 anos e meio com carteira assinada, até que chegou um dia que ele me demitiu. Ah, mas por que ele te demitiu? O que você estava fazendo de errado? Não, eu era muito querida, as clientes gostavam muito de mim, a esposa dele gostava muito de mim, as filhas dele, ele tinha uma filha de 16, tinha uma filha de 18, e elas gostavam muito de mim. Inclusive, quando elas iam no salão, era eu que fazia o cabelo, tanto da esposa quanto das filhas. Mas aconteceu que chegou um dia, começou uma funcionária nova a trabalhar. Essa jovem, eu na época já estava com 18, e essa funcionária tinha 21 anos. E ele acabou se envolvendo com essa funcionária, né? E um dia ele mandou as outras funcionárias ir almoçar, e só ficou eu, ele e essa funcionária. E ele pediu para me dar uns telefonemas para ele, e enquanto eu estava dentro do corpo do salão dando o telefonema, ele foi para a cozinha, e quando eu fui atrás procurar ele, para falar que eu tinha conseguido fazer a ligação, eu encontrei ele tendo relação sexual com essa funcionária dentro da cozinha do salão. Então, para me não contar ali, no caso, para a esposa dele, e ele deu um jeito de me demitir. Naquele mesmo dia, ele ligou para a esposa e falou que era para a esposa ir mais tarde buscar ele, que ele ia fazer uma reunião, que ele ia demitir uma pessoa. As outras funcionárias não sabiam, só eu, ele e a menina, que eu tinha flagrado. Então ele faz aquela reunião e ele começa a me acusar, falando que não estava gostando mais do meu serviço, que eu estava tratando ele mal, estava tratando as outras funcionárias mal. E aí ele me provocou para me reagir. Então eu reajo dizendo para ele que eu não aceitava ele fazer isso comigo, que eu estava ali trabalhando, dando o meu melhor, às vezes passava até o dia inteiro sem almoçar, para poder dar conta de atender, porque as clientes já falavam por telefone que queria fazer comigo, então às vezes eu não tinha horário de almoço, porque para mim poder atender as clientes que davam preferência de fazer comigo. Então ele virou e falou comigo, você não está satisfeita não com o que eu estou falando? Ótimo, eu não quero mais você trabalhando comigo, você está demitido. Aquilo ali para mim foi um choque muito grande, porque eu gostava do meu trabalho, eu estava ali feliz, porque pela primeira vez eu estava tendo um trabalho decente, no qual eu ia trabalhar uniformizada, era um uniforme muito bonitinho que nós tínhamos feito, era de salto alto, parecia uma aeromoça, uma secretária, né? Toda alinhada, com roupa de tecido fino, de crepezinho, toda bonitinha, mas de repente a casa caiu e eu me encontro demitida e o desespero bateu. Falei, o que vai ser da minha vida agora? Falei, por quê? Eu não estou pronta para ter meu negócio próprio, porque 2 anos e meio eu me sentia ainda incapaz de abrir um salão para mim, porque eu era novinha, né?
estava aí indo para os 19 anos de idade. Então, assim, eu não me sentia capaz, porque lá nós trabalhávamos, mas quando dava BO, ele que se responsabilizava. Então, eu falei assim, agora eu vou ter que voltar a ser humilhada, eu vou ter que voltar a trabalhar em casa de família, né? Então, aquilo ali eu fiquei muito mal. Até que eu fui visitar uma igreja, e aí Deus usou uma missionária e falou assim, eis que eu te chamei por cabeça e não por cauda. E na época eu nem entendia muito bem o significado dessa palavra. E um dia eu estava sentada chorando numa calçada e sentou uma mulher perto de mim e aí perguntou por que eu estava chorando e eu comecei, já tinha uma semana que eu tinha saído já do salão e eu comecei a contar para ela o que tinha acontecido e tal. E essa mulher me deu o maior incentivo. Ela tinha uma loja de ração e ela sentou do meu lado e eu, por incrível que pareça, eu sentei na calçada da loja de ração dela. E fiquei ali de cabeça baixa chorando, pensando o que eu ia fazer da minha vida, chorando. E aí ela falou assim, não, mas você é profissional, você tem condição de montar seu salão, você tem condição de ter. Eu falei, não, menina, não, eu sou muito nova, não, é muita responsabilidade. E aquela mulher foi tão usada por Deus, mas tão usada por Deus, que ela não só me incentivou, como ela pegou parte da loja de ração dela, pediu o irmão dela pro irmão dela, sem me conhecer, isso é coisa que só Deus faz. Ela dividiu parte da loja de ração dela, pediu o irmão dela, que era pedreiro, para enlajotar, separar um espaçozinho para mim. E o irmão dela foi lá e pintou, e eu lá olhando o irmão dela pintar e chorando. Eu falei, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aí ela foi pro jornal, pros classificados do jornal, aí procurando. Aí ela achou uma pessoa que tinha fechado um salão e estava vendendo a mobília. Pois ela me colocou no carro e foi comigo. Eu estava sendo assim, conduzida por Deus o tempo todo. Aquela mulher era um anjo do Senhor sendo usada por Deus para me conduzir. Fomos até o endereço dessa pessoa que estava vendendo ali a mobília. E ela negociou com essa pessoa. Ela falou, ela vai ter 6 parcelas de seguro-desemprego para receber. E dá para ela te pagar R$150 por mês. Se você dividir para ela te pagar, aí ela fica. E a mulher estava vendendo 2 bancadas com espelho, lavatório e 2 cadeiras. E foi assim que eu comecei o meu salãozinho em 1997. Comecei meu salão, eu tinha 19 anos de idade, através desse anjo que Deus colocou na minha vida, né? Que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. O nome dela se chama Cléria. Se ela ver esse vídeo algum dia, eu quero que você saiba, Cléria, que um dia eu ainda vou retribuir a você tudo que Deus usou você a fazer para mim. Eu sei que você tem passado por lutas, eu sei que você tem passado por dificuldades, mas eu creio que em nome de Jesus, que um dia Deus vai me dar condição de eu poder estender as mãos para você e retribuir tudo que você fez por mim naquele momento ali. Ela não só me ajudou, como ela estendeu a mão até para mim ir para a casa dela. Eu fiquei 2 meses morando na casa dela, que aconteceu tudo muito junto. Eu fui demitida do salão, minha mãe mandou eu caçar meu rumo. Eu tinha acabado de me converter na igreja evangélica, minha mãe mandou eu caçar meu rumo, falou que não dava para nós duas viver debaixo do mesmo teto mais, porque eu estava irreconhecível, porque outrora eu tinha uma vida, né, de baladas, de rock, e de repente eu me converti e a minha vida era ler a Bíblia. Aí aconteceu tudo junto. Eu fui demitida do emprego, minha mãe manda eu sair de casa. E essa pessoa, ela não só me ajudou a montar meu salão, né? Me ajudou nesse sentido de correr atrás, de negociar as coisas para mim, como também eu morei na casa dela por 2 meses no início do meu salão. E aí eu começo meu salão, né, ali em 1997, tudo muito simplesinho, né? Ali os móveis usados, com a cara e com a coragem, morrendo de medo. No primeiro dia que eu fui abrir a porta de aço do salão, aí já veio uma mulher chegando com um garotinho para me cortar o cabelo. Eu nunca tinha cortado o cabelo de criança. Eu tremia tanto que eu cortei meus dedos todinho. Eu ia cortando o cabelo do menino e o sangue escorrendo na minha mão, porque eu ia para dar tesourada, o menino virava a cabeça, a tesoura pegava nos meus dedos. E foi luta. Mas virou meu cliente, depois foi meu cliente até virar rapaz, né? Enfim, e aí eu montei meu salão. Os 4 primeiros anos foi muito difícil, tinha dia que eu chorava,
porque eu tive que conquistar cliente assim, um por um, sabe? Eu tive que fazer muito cabelo de graça. Tinha gente que, naquela época, a mulherada não tinha muito hábito. As pessoas mais humildes de bairros, assim, não tinham hábito de frequentar salão. Era muito fazer o cabelo em casa, pintava em casa, aplicava alisante em casa, velinho, vela chique, essas coisas, assim. Então elas vinham no salão só para escovar. E quando elas chegavam no salão para escovar, o cabelo estava todo espedaçado, sabe? A raiz estava inchada, as pontas lisas demais. E aí elas vinham só com aquele dinheirinho, às vezes era R$5, R$8, que era só o valor da escova, porque naquela época a escova era baratinha, cabelo curto era R$5 que a gente cobrava, um corte era R$5. Então eu tomava um tempo, eu pegava, eu alisava aquela raiz, eu passava alisamento na raiz, aí depois eu escovava, cortava bonitinho, e aí eu recebia. Eu passava às vezes meio-dia ali cuidando daquele cabelo e só recebia R$5 ou R$8, que era o dinheirinho que a pessoa tinha levado para o salão. Só que eu falava assim, olha, se te perguntarem quanto eu cobrei, você fala que é R$100, tá? Que é o valor do serviço que eu fiz no seu cabelo. E aí aquela pessoa ia embora e daqui a pouco vinha 3, 4 da mesma família. E assim eu fui conquistando a minha clientela. Fui conquistando, né? Graças a Deus. Chegou uma hora que eu tinha tanta cliente que elas começavam a brigar, porque eu não trabalhava com horário marcado. E às vezes tinha hora que tinha 10 clientes dentro do salão. Não, eu sou a primeira. Não, eu que sou, né, Neuzi? Eu que cheguei primeiro. Não, e era aquela disputa, né? E assim eu fui crescendo no bairro, fui ficando conhecida no bairro como a Neuzi Cabeleireira, né? Tinha gente que me chamava de a Barbeirinha. Tinha uns senhores no bairro que tinham respeito por mim, eles me chamavam de a Barbeirinha, né? E fui conquistando a minha clientela, fui melhorando financeiramente para mim, né? Depois dos 4 anos, tá, gente? Para ser sincera a vocês, é difícil. Qualquer comércio no início é difícil. Porque o que acontece? Tem pessoas que montam comércio e não dá certo e fecham as portas porque o dinheiro começa a entrar, a pessoa acha que aquele dinheiro está sobrando, quer ir para shopping, gastar com roupa, e não. Início de qualquer comércio, o dinheiro que entra, ele é capital de giro. Se entrar para mim hoje R$1.000, eu estou montando meu comércio agora, entrou R$1.000 para mim esse mês, eu tenho que saber que para ter entrado esses R$1.000, eu gastei mercadoria nos cabelos dos clientes, eu gastei shampoo, condicionador, meu estoque deu baixa no meu estoque. Então eu tenho que repor aquilo que eu gastei com aqueles cabelos, eu tenho que priorizar pagar, se o meu comércio for de aluguel, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a luz, se tiver funcionário, eu tenho que pagar funcionário, entendeu? Então, geralmente, os 4 primeiros anos de um comércio, a gente não tem lucro, a gente tem investimento e o dinheiro que entra é capital de giro. O dinheiro vai entrando, você vai trabalhando com ele até você estabilizar. Depois de uns 4 anos, todo comércio, depois dos 4 anos, você começa a ter retorno, porque você já conquistou uma clientela, porque eu costumo dizer que a pessoa só é o seu cliente a partir do momento que ela retorna. Aí você fidelizou. Quando a pessoa veio pela primeira vez, ela veio e foi embora, às vezes ela vai demorar uns 4, 6 meses, de 4 a 6 meses para retornar. Então, enquanto ela não retornar, ela não é seu cliente. Ela só passa a ser sua cliente a partir do momento que ela retorna, e aí você passa a acompanhar aquele cabelo dela, você faz a fichinha, você tem que anotar o que você fez no primeiro dia que ela veio, e aí você passa a acompanhar o cabelo daquela cliente, e aí você fidelizou sua cliente. E agora é cuidar bem, né, tratar bem, dar o seu melhor naquilo que você faz, né? E aí você fidelizou o cliente. Então eu passei a fidelizar minha clientela mesmo depois de uns 4 anos que eu estava com o meu salão, né? Hoje meu salão já tem 25 anos que eu tenho meu salão, né? E eu posso dizer para vocês, eu trabalhei muito, já atendi muita gente e já passou muito dinheiro na minha mão, mas fruto de trabalho honesto aqui dentro do salão. Chegou um momento na minha vida que eu trabalhava de 8 horas da manhã até meia-noite, até 1 hora da madrugada, né? Nesse meio de tempo as coisas foram melhorando,
né? Aí comprei um terreno, construí minha casinha, depois fui na concessionária, tirei um carro. E muitas vezes, quando eu terminava o meu expediente, aí a cliente não tinha como ir para casa, ou eu teria que pegar um táxi, e eu ainda colocava ela no meu carro e levava ela na porta da casa dela, né? Para encerrar o expediente. Então, a melhor fase, sabe? A melhor fase do meu salão, eu montei o salão em 97, mas a melhor fase do meu salão foi de 2006 a 2016, mais ou menos, uns 10 anos assim. Que foi a época que o meu salão mais bombou, que eu já tinha fidelizado o cliente, né? E veio a época das selagens, né? E todo mundo, as mulheres afros, negras, que outrora, gente, era assim, só as mulheres de pele clara que tinham opção de ter cores diferentes no cabelo. Então as mulheres claras pintavam de loiro, pintavam de vermelho, pintavam de cobre. Nós morenas ou era escuro ou no máximo marrom, que nós pintávamos. Então, de 2006 para cá, a mulherada surgiu as selagens, e com as selagens veio a coragem, né? Que as negras foram para cima mesmo, sem vergonha, sem medo, e começamos a usar cores diferentes também no nosso cabelo. Então, assim, essa época aí de 2006 a 2016, que eu falo que foi uma época que eu trabalhei muito, para vocês terem uma ideia, que foi o boom da fase da selagem, eu chegava a fazer 90 selagens no mês, né? Era muita gente, tinha dia que eu fazia 6 selagens no dia. A gente sabe que selagem você gasta aí em média 3 horas e meia, 4 horas cada cabelo para ficar um trabalho bem feito. Então, eu já cheguei a fazer até 6 no dia, assim, às vezes tem uma atrás da outra, assim, fazendo, né? Então, assim, foi um período muito bom na minha vida, graças a esse período aí que eu consegui, né? Eu consegui comprar o terreno, que eu consegui comprar, fazer a minha casa. Na verdade, meu imóvel que eu mostrei no início do vídeo, foi nesse período que eu consegui edificar esse imóvel de 3 andares, 102 metros, 102 metros cada andar, cada apartamento, né? 102 metros de extensão, assim, né? E graças a Deus, sabe? Eu fui bem sucedida, eu sou bem sucedida no que eu faço, porque eu costumo dizer que ser cabeleireira é como ser médica. Não adianta você se especializar em várias coisas e não fazer bem essas coisas. Você tem que se especializar em alguma área e dar o seu melhor nessa área. Porque médico tem pediatria, tem ginecologia, tem várias áreas, né? E cada um se especializa. Cabeleireiro também não é diferente. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de mexer com cabelo. Ah, você faz unha? Não faço unha, não mexo com depilação. Tem algo que eu quero fazer, mas também não tenho assim muitas expectativas de que eu vou fazer, que eu queria fazer sobrancelha micropigmentada. Mas o meu carro-chefe é cabelo, eu gosto de mexer com cabelo. Eu falo assim, eu posso achar cabelo em qualquer prato de comida que eu tire e como na boa, eu não tenho nojo, porque eu trabalho com isso e nossa, é surreal quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Então, assim, hoje o meu carro-chefe aqui no salão, eu faço muito mechas e selagem, né? Esses são o meu carro-chefe, que as pessoas que me procuram sabem do meu resultado, gostam do meu resultado. Eu tenho, assim, elas voltam aqui de 6 em 6 meses, porque eu não retoco com menos prazo do que isso, né? Toda uma extensão de couro cabeludo, eu não retoco. Às vezes é só a frente ali do cabelo, né? Essa parte aqui da frente, assim. Aí com 3 meses eu dou essa retocada, que é o nosso cartão de visita, que é onde que aparece mais um inchado. Aí eu dou essa maquiada, que eu chamo de maquiada. Eu falo com as clientes, vem cá pra gente fazer só aquela maquiada para segurar até dar para fazer o cabelo todo. Mas é isso aí. Tá difícil hoje, não tá fácil as coisas financeiramente falando, né? Antes mesmo de começar a pandemia, financeiramente começou já a ficar muito difícil economicamente o país, né? Começou a ficar muito difícil. De 2017 para cá as coisas começaram a ficar muito difícil. Eu falo que a pandemia é de 2020, né?
mas desde 2017 já começou muito desemprego. Aí começou crise lá fora em outros países, depois chegou aqui no Brasil, começou muito desemprego e começou, porque é efeito dominó, pessoal, é efeito dominó, porque assim, eu consumo das lojas de cosmética, as lojas de cosmética consomem das fábricas e as clientes consomem das cabeleireiras. Então, se tiver, é efeito dominó, porque o grande precisa do pequeno, né? Se tiver ruim para mim, vai ficar ruim para a loja de cosmética e vai ficar ruim para a fábrica, né? Então, quando diminui o nosso fluxo de cliente, também está diminuindo para as lojas de cosméticos. Inclusive, teve algumas lojas fechando as portas, né? Então, o que aconteceu de 2017 para cá? Houve uma queda muito brusca mesmo, muita gente desempregada. Tinha cliente minha que tinha salário de 6 mil, que chegava aqui, se eu falasse que era R$1.000 o cabelo delas, elas pagavam sem questionar. Entendeu? Era uma época de 2006 para cá, era uma época que o Brasil estava bem, que as famílias estavam com a renda per capita aí de uns 8 mil por mês, era o marido e a esposa trabalhando, e o povo estava pagando apartamento, pagando carro e apartamento ao mesmo tempo, e sobrava dinheiro para vir no salão. A maioria das clientes que vinham no meu salão gastava R$400, R$500 cada vez que vinha. Aí começou, né, essa crise econômica, muito desemprego, o movimento foi diminuindo, né? Hoje tá muito... Eu vou dizer para vocês que hoje o movimento, eu não falo que é só o meu não, nosso, das cabeleireiras. O nosso movimento hoje, para mim pelo menos, nem quando eu coloquei o meu salão nos 4 primeiros anos, igual eu falei aqui com vocês, que os 4 primeiros anos é muito difícil, nem quando eu coloquei meu salão nos 4 primeiros anos foi difícil como está difícil agora, né? Hoje, eu sendo uma profissional que tenho comércio há 25 anos, eu tenho menos clientes agora do que eu tinha nos primeiros 4 anos que eu mantenho meu salão. Aí você vai falar assim, mas por quê? Inclusive algumas clientes me perguntam, Neuzi, você atribui a quê? Ter diminuído o seu movimento, você é uma profissional tão boa, seu trabalho é excelente, por quê? A maioria das minhas clientes estão desempregadas. Quando elas não estão desempregadas, o marido está. Hoje, as famílias brasileiras estão vivendo com um salário dentro da casa. Ou é do esposo, ou é da esposa. Hoje, a família brasileira está tendo que viver com, no máximo, R$2.500, às vezes 5 pessoas dentro da casa. Hoje, muitos que tinham os filhos em escola particular, hoje estão estudando nas escolas públicas, porque não tem mais condição de pagar uma escola particular. Muitos perderam os seus imóveis que tinham financiado, a Caixa Econômica tomou, porque com 3 parcelas sem pagar, a Caixa Econômica toma, tá? E a pessoa perde tudo que já investiu. Então, muitos perderam imóveis. A gente vê que nos bairros, muitas casas que eram uma casa, agora são predinhos de 3 andares. Porque os pais ajudando os filhos de alguma forma, aí deixa os filhos construir para cima, para poder sair do aluguel, porque perdeu às vezes um imóvel que estava pagando e não conseguiu pagar mais por causa do desemprego. Então nós estamos vivendo uma crise terrível. Eu falo para vocês, o representante que me atende aqui, são representantes que visitam os salões e eles, você está precisando de alguma coisa? E geralmente eles nos vendem os produtos para a gente pagar R$100 por semana, né? Às vezes a gente faz uma compra de R$1.000, R$2.000 e vai pagando R$100 por semana. E tem um representante que ele me atende aqui esses 25 anos que eu tenho meu salão. E ele falou comigo assim, Neuzi, eu atendia mais de 500 salões de beleza. Ele, pelo menos a metade, fechou as portas. Pelo menos a metade. Muitos foram embora do país, outros fecharam, foram morar num sítio, numa chácara. Ele falou, tá difícil realmente. Então, eu falo assim para vocês hoje. Eu não fechei minhas portas. Eu não fechei as minhas portas. Por quê? Porque, graças a Deus, eu não pago aluguel, né? Só um minutinho, pessoal.
saíram ali no portão. Como é um imóvel de 3 andares, não mora só eu aqui, né? Que eu moro no segundo, aqui embaixo é o salão, e no terceiro tá morando um irmão meu. Então, aí o que acontece? Eu tava aqui falando, saiu uma pessoa lá no portão e não trancou o portão. Aí o portão foi e bateu. Vocês me perdoem eu ter pausado, né? Mas aí voltando ao que eu tava falando. Então, o que acontece? Eu não fechei minhas portas e nem vou fechar, porque graças a Deus eu ainda tenho, né, clientes que eu atendo, porque eu não pago aluguel. Mas eu tinha uma equipe de 4 pessoas que trabalhavam comigo, que desde 2013 que eu tô trabalhando sozinha. Eu tinha 2 manicures, eu tinha um cabeleireiro e eu tinha uma assistente que trabalhava aqui comigo, que essa assistente, ela que atendia, ela que abria portão, ela que atendia telefone, que marcava os horários para mim e que lavava os cabelos. E tinha o cabeleireiro que trabalhava junto comigo e tinha 2 manicures. Porque hoje, vocês viram aqui, meu espaço está reduzido, né? Eu diminuí o meu espaço porque meu filho precisou de ajuda. Isso, aqui embaixo é uma casa. Essa casa ela é de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E ela era usada para o salão. Então era um espaço grande, assim, né? O salão tinha cozinha, o salão, né, tinha espaço para as manicures trabalhar, tudo, porque é uma casa grande, né? Mas aí o que acontece? Foi diminuindo a quantidade de clientes por causa da crise financeira aí do país. E meu filho mais velho estava morando com a sogra dele e estava pagando R$1.300 de aluguel. Aí a sogra dele se casou, saiu e ficou difícil para ele continuar pagando o aluguel sozinho e ele vai e me pede ajuda. E aí o que eu fiz para poder ajudar meu filho? Eu reduzi o meu salão, eu peguei esse espaço aqui que era uma suíte, porque tem o banheiro ali, essa porta, desculpa, essa porta aqui, ó, ela dá um banheiro. Então eu falei, eu preciso de um espaço onde que tem um banheiro para os clientes usar. Aqui, vou entrar aqui para vocês verem. Tem até um espelho, ó. Ali, ó. Tem a pia. Ali tá um armário que eu guardo os produtos. E aqui, deixa eu ver. Aqui, o vaso. Oh, aqui o vaso sanitário. Enfim. Aí eu precisava de um espaço que tivesse banheiro para mim poder atender as minhas clientes e que tivesse o corpo aqui do salão, né? Então eu deixei o resto da casa para o meu filho. Meu filho ainda ficou com sala, cozinha, banheiro, área de serviço, quarto. E eu fiquei aqui com esse espaço no qual eu consigo continuar trabalhando e ao mesmo tempo eu ajudo meu filho, tirei meu filho do aluguel, né? Porque não era justo, né? Eu ter um imóvel de 3 andares e meu filho pagando aluguel, né? Então, por isso é igual eu tô falando aqui com vocês. Hoje, né, tá totalmente diferente. Já passou, pessoal, na minha mão, aqui dentro do salão, em 10 anos, passou R$500 mil. Eu trabalhando aqui no meu salão, entendeu? Eu chegava para trabalhar, às vezes eu falava assim com meu marido, tô precisando de R$700 hoje para pagar uma conta, uma fatura de cartão. E eu vinha pro salão trabalhar e quando chegava no final do dia eu tava com R$1.000, R$1.500 na mão. Que eu trabalhava e o dinheiro entrava e as contas eram pagas, entendeu? Então, assim, Deus fez coisas grandes assim na minha vida, através do meu salão de beleza. Coisas grandes, graças a Deus. Só que hoje, verdade seja dita, hoje as coisas estão muito difíceis para todo mundo, né? Eu trabalhava eu atendia até dia de domingo para eu poder dar conta de atender todas as minhas clientes. Tinha domingo que eu estava aqui dentro do salão fazendo selagem. Às vezes meu esposo estava em casa, eu não dava nem para me dar atenção para meu esposo. Meus filhos foram criados assim, sabe? Meus filhos foram criados eu trabalhando, proporcionando para eles, obviamente, as coisas, né? Mas sem eu poder estar muito cuidando deles, assim. Mas graças a Deus, né? Cuidando que eu falo assim, dando um carinho, podendo levar eles no shopping para passear,
Às vezes no máximo que dava era no domingo, quando eu não tinha ninguém marcado, eu ia na praia com eles, levava eles na praia, a gente passava o dia na praia. E eles foram crescendo assim. Hoje um tem 23 anos, o outro tá com 20. E a minha filha, que é do meu atual casamento, meu atual marido, já estamos 14 anos juntos. Eu tenho uma filha de 13 anos, tá uma mocinha linda, minha princesa, né? E ela, eu falo que ela pegou essa fase melhor de eu poder ter mais tempo para ela. Porque agora, mas eu tô tendo mais tempo para ela devido à crise econômica que tá mundial e devido ter diminuído, né, o movimento. Mas a realidade que eu quero deixar aqui para vocês é essa. Tá difícil sim, não tá fácil para ninguém, né? Quando o representante falou comigo que muitas cabeleireiras fecharam as portas, quem fechou as portas, pessoal, é quem pagava aluguel. Por quê? Por exemplo, eu trabalho aqui. Se eu tiver que pagar só representante por final de semana, é mais fácil. Entrou dinheiro durante a semana, eu já separo do representante, né? O resto que sobra, eu resolvo a minha vida. Se eu precisar de fazer uma compra de comida para dentro de casa, se eu precisar de pagar uma conta de água, uma conta de luz. Mas quem tem ponto alugado hoje em dia, não é só cabeleireiro não, é para todo comerciante. Olha quanto que o comerciante precisa para poder conseguir pagar as contas. Ele precisa levantar dinheiro no comércio para pagar o aluguel, para pagar funcionário, para pagar água, para pagar luz, entendeu? Ainda para pagar imposto na prefeitura, porque quem ganha acima de um rendimento aí mensal tem que pagar X% à prefeitura todo mês de imposto. Entendeu? Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas quando eu registrei o salão, eu tinha que pagar imposto na prefeitura todo mês. Depois que eu migrei para microempreendedor, porque eu registrei como pequena empresária. Aí a contadora falou comigo que, olha, você tem imposto a pagar todo mês. Todo mês ela gerava para mim um boleto e eu tinha que pagar. Aí depois a Dilma colocou que todo microempreendedor era aqueles que tinha rendimento até 60 mil anual. Agora parece que aumentou até para 80 mil. Mas aí a Dilma colocou que todo aquele que tinha rendimento até 60 mil não precisava de pagar esse imposto, né, na prefeitura. Então, era considerado como microempreendedor. Aí a minha contadora me migrou para microempreendedorismo, foi aí que eu me livrei de ter que pagar imposto todo mês na prefeitura, porque eu me enquadrava dentro das normas que o governo criou. Então, mas é um outro assunto, não vou entrar nesse detalhe agora. Então, hoje, eu não pago imposto todo mês na prefeitura. Hoje eu pago o meu INSS, entendeu? Eu sou registrada na prefeitura como microempreendedora, eu pago o meu INSS todo mês, né? Mas vocês estão entendendo como que é difícil ser comerciante no nosso país? Porque se você não tiver o seu ponto próprio, é muito difícil. Então, igual eu tô falando com vocês, eu tinha 4 pessoas que trabalhavam, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo. Desde 2003 eu trabalho sozinha. E eu falo para vocês, por quê? Porque caiu os rendimentos e não tem como, o pouco que entrar, eu ainda ter que pagar salário a funcionário, que era o que eu pagava. Eu pagava um salário mínimo. Né? Eu pagava salário mínimo, o cabeleireiro que trabalhava aqui comigo, a assistente eu pagava meio salário porque ela trabalhava meio período, as manicures eu não tirava nada para mim, tudo que elas faziam era delas, eu que dava tudo, todo o material era do salão, né? Alicates eu que mandava molar, mas era um jeito de eu ajudar elas. Tinha manicure que elas faziam, o rendimento delas no final de semana era maior do que o rendimento do salão. Mas as coisas foram ficando tão difíceis, que chegou uma hora que eu tive que ir dispensando essas pessoas e passei a trabalhar sozinha. Hoje eu trabalho sozinha aqui no meu salão e mesmo assim eu falo para vocês, tá muito difícil. Tá difícil, mas as portas estão abertas e vão permanecer abertas porque foi Deus que abriu essas portas para mim e as portas que Deus abre ninguém pode fechar, só as mãos de Deus mesmo. Entendeu? Mas hoje eu glorifico a Deus porque quando a palavra de Deus diz assim, em tempo de bonança glorifica, em tempo de escassez considera. No tempo de bonança, Deus me deu sabedoria para me investir. Então eu trabalhei muito, entrou muito dinheiro e eu usei esse dinheiro para edificar, conquistar um teto para os meus filhos, né? Porque eu não tive uma casa própria na minha infância.
como tem um outro vídeo aí no canal que eu já coloquei, que a gente morava num barraquinho, não, esse vídeo mesmo, né, no início do vídeo eu falo, a gente morava num barraquinho de madeira, e eu tinha vergonha, né, de morar num barraquinho de madeira. Meus filhos não têm vergonha da casa que eles moram, né, inclusive os colegas deles às vezes falam coisas que eles são filhinho de mamãe, que eles são playboyzinho, né, mas enfim, no tempo de bonança, eu me preocupei em garantir alguma coisa para os meus filhos, entendeu? Para que hoje eles não tivessem no desespero, que eu vejo muita gente desesperada, né? Porque hoje ou você come ou você paga aluguel. Por isso que tem muitas famílias sendo despejadas, muitas famílias morando às vezes até debaixo de ponte, ou morando na rua, famílias inteiras, porque não tem uma casa própria, porque não tem como, não tem emprego, não tem como ganhar o pão de cada dia. Né? É muito triste essas coisas. Mas é isso aí, pessoal. Era aqui um pouquinho que eu queria falar para vocês, porque às vezes as pessoas estão de fora, julgam a gente, falam coisas que machucam. Teve gente que jogou na minha cara assim, nessa trajetória minha aí, desses 25 anos, teve gente que tinha pessoas que falavam assim, quando eu trouxe meu salão aqui, porque eu pagava aluguel, tá? Eu esqueci de falar isso com vocês. Até 2010 eu pagava R$600 de aluguel. Aí depois que eu construí em cima, que eu passei a morar em cima, foi quando eu trouxe o salão aqui para casa. E aí teve gente que falou, agora você pode fazer fiado, você não paga mais aluguel. Aí eu falei, gente, eu não pago aluguel, mas eu pago funcionário, eu pago representante, eu pago água, eu pago luz, eu não posso fazer fiado. E teve gente que se afastou. Nesse período, pelo menos umas 30 clientes se afastaram do salão. Principalmente quando eu trouxe o salão aqui para casa, porque antes de eu trazer o salão aqui para casa, as pessoas sabiam que eu morava num barraco de madeira. E aí quando a casinha ficou pronta, eu mudei primeiro para a casinha, né? Saí do barraco. E aí depois, quando eu construo em cima, que eu trago o salão aqui para baixo, teve muita gente que ficou chocada. Ué, mas você não morava num barraco? Quanto tempo tem que você mora neste imóvel? Então teve pessoas que se afastaram. Porque meu marido falou que você está enriquecendo as minhas custas, né? Então é muito sofrido, sabe? Dói muito as atitudes das pessoas, porque tem pessoas que ela é seu amigo enquanto ela te vê você inferior a ela. Ela é o seu amigo enquanto ela vê você precisando de restos dela, porque no início meus filhos usavam resto de roupa. Era cliente que tinha roupa que não dava mais no filho, que trazia para mim. Parentes, meus filhos vestiam muito resto de roupa de primos que tinham o pai que era vereador, resto de roupa de primos meus filhos usavam, né? Então, quando eu trago o salão para esse endereço, teve muitas clientes que se indignaram, né? Meu marido falou que você está enriquecendo as minhas custas. Desde quando você tem esse imóvel? Então, assim, eu sofri assim um baque, sabe? Que eu não queria acreditar naquilo que eu estava ouvindo. Pessoas que me viram trabalhando até 1h da madrugada, de repente começaram a se revoltar por ver eu na minha casinha própria, por ver eu com meu salão aqui saindo do aluguel, né? Se afastaram, aí quebraram a cara para lá, estragaram os cabelos e retornaram depois, muitas retornaram. Mas enfim, pessoal, eu só queria dar esse depoimento, né? Quem estiver vendo, quem estiver ouvindo, eu vou estar colocando outros vídeos aqui no canal, né? A palavra de Deus diz assim que para quem muito se é dado, muito também será cobrado. Eu sou serva do Senhor, né? Me chamo de missionária Neuzi. As oportunidades que eu tenho, eu prego mesmo a palavra do Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Muitas vidas eu preguei para elas aqui dentro desse espaço e Deus falou que seria assim, que Ele estava abrindo essas portas para mim, porque através dessas portas eu iria testemunhar o que Ele tinha feito na minha vida. E preguei para muitas pessoas aqui dentro desse salão, nessa trajetória minha. E hoje eu vejo a vida de muitas pessoas transformadas pelo poder de Deus, né? Graças a Deus. Pessoas que outrora eram espíritas e que hoje estão aí na presença do Senhor, adorando a Deus, né? Convertidas nos caminhos do Senhor. E então, assim,
eu acho que eu tenho algo para contribuir. Deus me deu muito, né? E eu quero, de alguma forma, contribuir. E aqui eu vou estar gravando vídeos aqui no canal, mostrando alguns serviços que eu faço aqui no salão. Não vai ser sempre, não. Porque esse canal aqui, eu abri esse canal para falar de tudo um pouquinho. Mas eu quero sim estar gravando vídeos aqui, falando sobre lavar cabelo, preparar um cabelo para uma selagem, sobre mechas. Quem tiver interesse e quiser continuar me acompanhando aí, vai aprender. Porque o que eu aprendi em 2 anos e meio trabalhando para os outros, serviu para mim criar meus filhos, serviu para mim edificar meu lar, serviu para mim ir na concessionária e comprar um carro para mim. Então, o que eu aprendi me deu retorno. Então, eu acho que com o que eu aprendi, se eu passar para frente, vai ajudar alguém, vai incentivar alguém a também trabalhar e também conquistar com dignidade e honestidade. Tá bom, pessoal? Eu encerro esse vídeo aqui, deixo um abraço. O intuito desse vídeo era falar um pouquinho da minha trajetória, porque muitos conhecem a Neuzido hoje. Muitas às vezes julgam vendo a Neuzi hoje. Mas para vencer uma guerra, a gente tem que se preparar. E às vezes a gente na trajetória que a gente vai. Eu falo assim que a nossa vida ela é uma faculdade, né? A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Estou com 44 anos hoje, né? Você vê, eu vim da roça com 12 anos de idade, ser empregado doméstico. Estou com 44 anos hoje. Tem muita história, né? A palavra de Deus diz que com os mais velhos está a sabedoria, está o conhecimento. Quanto mais a idade vem chegando, mais a gente tem, como que eu posso dizer, experiência para compartilhar, né? Porque muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida, eu não quero que aconteça na vida de ninguém, não quero que aconteça na vida dos meus filhos, mas as coisas boas que aconteceram na minha vida, eu quero poder compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas e também conquistem como eu conquistei. Amém? Um forte abraço para todos. Obrigada pelo carinho. Obrigada por assistir esse vídeo.